Paulo Ricardo Paul. Ontem à noite eu recebi um vídeo feito por um veterano da Polícia Militar que estava enfrentando sérias dificuldades para a realização de um exame de cateterismo. Ele que tem uma cardiopatia grave. Apenas para que seja identificado qual o vídeo que eu estou falando, eu vou reproduzir um pequeno trecho. Mais uma vez, estou aqui para relatar o transtorno e a decepção. Estou aqui em Nova Iguaçu, uma clínica médica, vim tratar aqui do cateterismo do coração, o qual foi agendado pelo HCPM, a Clínica de Cardiologia. O veterano narra nesse vídeo todas as dificuldades que ele estava enfrentando até aquele momento. 20 horas foi o momento que ele fez esse vídeo, né? Situações como essa demonstram aquilo que não só eu não quero nunca ser o pai dos fatos, aquele que descobriu algo que estava acontecendo e que ninguém antes tinha visto. Muito menos quero ser e nunca serei o dono da verdade. Mas eu, vamos colocar assim, sou um daqueles que fala, talvez o único que fale em um canal de YouTube. Mas muitos e muitos falam sobre isso que eu já ouvi. A interferência política que se transformou em dominação política está destruindo por completo as instituições militares do estado do Rio de Janeiro. Todos sabem que as instituições militares dos estados são as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Essa situação vivenciada pelo veterano com o risco de perder a vida ao não realizar um exame que vai determinar as possíveis obstruções que ele tenha no seu sistema circulatório, algum problema específico que possa ser resolvido, possa ser sanado, às vezes até com uma cirurgia simples. Essa demora, queira Deus que não, pode trazer sérios prejuízos para ele e para todos que estão enfrentando essa situação. Eu vou citar uma frase e gostaria que os senhores e as senhoras aguardassem até o final do vídeo. É uma frase muito repetida em diversas situações. É o começo do fim. Isso simboliza o começo do fim. Quem nunca ouviu essa frase nas mais diversas situações da vida? Quando alguém quer estabelecer uma crítica e dar a ela uma grande relevância, dizendo, ó, isso é sinal que vai acabar. A dominação política, ela vem destruindo as instituições. É claro que tem o beneplácito daqueles que se locupletam com a dominação política. Está colado com o político, vai se dar bem.
Agora, a instituição, via de regra, vai se dar mal. Eu, pesquisando rapidamente na minha pouca memória, eu não consigo lembrar agora de alguém da Polícia Militar que fez uma interferência junto aos políticos e conseguiu um ganho para nós, um ganho para toda a instituição. Eu não me lembro. Agora, eu ficaria aqui o dia todo citando pessoas que tiveram e têm até hoje inúmeros benefícios em função da sua aproximação com os políticos, com o poder político. A dominação política, ela destrói os valores institucionais. Ela destrói a disciplina, destrói a hierarquia, acaba com o amor corporativo. Isso tudo vai enfraquecendo a instituição. Nós temos visto aí, nessa nossa luta grã para todos, a forma como subordinados se referem a superiores hierárquicos. Pegaram a hierarquia, pegaram a disciplina e jogaram pro alto. Essa dominação política, ela atrapalha até na nossa identidade, porque o político ele tem sempre a necessidade de apresentar uma coisa nova. Por exemplo, as UPPs. O grande fracasso das UPPs, que vem se tentando corrigir, agora recentemente, inclusive, diminuindo o número de policiais militares empregados nas UPPs. Aliás, eu fui surpreendido, porque eu tinha um número que nas UPPs nós tínhamos chegado a utilizar 9.000 homens. Ouvi agora 12.000 homens nas UPPs. Olha o tamanho do efetivo que estava afastado das ruas, do policiamento ostensivo, que é a nossa missão principal, que tem a função de prevenir a prática de ilícitos. Mas o político gosta de coisa nova, então muda o uniforme, muda a adesivação de viatura, tudo para parecer que é uma coisa nova. Está nascendo uma nova polícia. Eles não se preocupam com as instituições, com a atualização das nossas legislações. E aí nós temos uma culpa imensa, todos nós, porque nós também não fizemos por onde essas legislações fossem atualizadas. Mas a Alerj, que é a casa que legisla, que elabora legislações, que aprova as encaminhadas pelo Executivo, não tem interesse nenhum. Então nós temos legislações que têm 40 anos de existência. Como aceitar uma situação dessa? Como aceitar, por exemplo, que você vai criar um sistema de proteção social dos militares? Criar algo novo. E você tem uma legislação de remuneração que é a 279, que é de 1979. 79. Mais de 40 anos que ela existe. Ela é uma colcha de retalho. Ao invés de acabarem com essa legislação e criarem uma nova lei de remuneração para atender adequadamente o sistema de proteção social dos militares, não. Colocaram mais retalhos na 279 e ficou uma porcaria, prejudicando dezenas de milhares de policiais militares e bombeiros militares. Do jeito que ela está prejudicando praticamente todo mundo. Até os que estão ganhando a grana poderão ser prejudicados no futuro. Então, os políticos não querem saber disso, porque são as legislações que estruturam as instituições. Na parte do pessoal, então, e também é com a nossa colaboração, porque toda vez que nós não dizemos não,
nós estamos assumindo a cumplicidade. Não podemos fugir dessa realidade. Então, eles já facilitaram o concurso. Tentam ficar aproveitando aprovados de concurso lá de trás, que estavam fora do número das vagas. Facilitaram os cursos de formação. Acabaram com a meritocracia nas promoções. Agora é promovido por tempo. Basta não morrer para ser promovido. Porque isso é bom para o político. Porque isso gera votos. Olha, foi ele que correu atrás dessa situação. E eles vão destruindo a nossa instituição. Agora, com a Lei 9537/21, eles pegaram o nosso sistema remuneratório e jogaram para o alto, afetando, inclusive, valores institucionais. Eles fizeram com que sargentos ganhem mais que subtenentes. E eles fizeram que daqui a alguns anos, na ativa, um capitão receba menos que um subtenente da ativa. Porque o capitão não terá triênio. Nem isso, que era óbvio, eles pararam para pensar e viram, peraí, isso lá na frente vai dar um problema. Não tem jeito. É como se você subisse num prédio de 1000 andares e não se preocupasse com o momento que você chegasse a atingir o chão. Então, quando você pula de lá, você vem feliz da vida, voando, dando cambalhota, e você vai nessa, não lembrando que daqui a pouco o chão vai chegar. E eles fizeram isso com relação ao triênio. É claro que não poderia ficar existindo, coexistindo, gente, integrantes das corporações com triênio e integrantes da corporação sem triênio. Qual era a solução? Uma nova lei de remuneração antes do sistema de proteção social dos militares. Eu já cansei de falar isso. Acabava com todos esses penduricários e todo mundo ganhava igual. Mas parece que não queriam ganhar igual. Queriam ganhar muito mais. E com o apoio dos políticos conseguiram isso. E estão prejudicando seriamente veteranos, sequelados e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Como esse veterano, que poderia, ao invés de estar pagando FUSPOM, poderia estar pagando um plano de saúde para ele. Se ele recebesse dignamente, se ele tivesse os direitos dele respeitados. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e que tudo tenha sido resolvido ontem ou hoje, que ele faça o exame e que possa cuidar da sua saúde. Ele que deve estar descontando para esse fundo desde que ele ingressou na Polícia Militar ou que esse fundo foi criado. Lembram da frase que eu falei? É o início do fim? O nosso atual momento não é essa frase que nós devemos aplicar. O fim está em andamento. O fim já está em andamento.
Nós já estamos deixando que tudo seja destruído, achando que na hora que der o terremoto, cada um vai se salvar. Não, eu vou dar meu jeito, não, vou dar meu jeito, não vou me preocupar com isso, isso não é problema meu, isso é problema da polícia, não é problema meu. Ele esquece que ele é a polícia. Não é problema meu, é do corpo de bombeiros, ele esquece que ele é o corpo de bombeiros. Então nós já estamos no andamento do processo de finalização. Quando ocorreu o fim dos governos militares, houve uma onda. Se falava muito na desmilitarização das polícias militares do Brasil. Olha como se falou isso. Como foram feitas reuniões. Como os comandantes gerais das polícias militares se reuniram. Tudo para evitar isso. Aí isso foi passando. Aqui no Rio de Janeiro já está ocorrendo a desmilitarização. Nós não temos mais identidade, cada viatura tem uma adesivação diferente, tem um monte de programa, uniformes os mais variados, vencimentos diferenciados com relação aos proventos dos veteranos, hierarquia dando cambalhota. Então nós estamos nesse processo. Aquilo que se falava que seria feito formalmente, a desmilitarização das polícias, isso seria um avanço. Aqui no Rio de Janeiro está ocorrendo essa desmilitarização com a perda dos valores institucionais. E vou dizer uma coisa, não está melhorando nada. Tudo só está piorando. Pergunte ao seu vizinho. Pergunte ao seu parente. Pergunte se ele se sente seguro no Rio de Janeiro. Você se sente seguro no Rio de Janeiro? Você sai à noite no Rio de Janeiro? Você anda por qualquer bairro do Rio de Janeiro? Então essa desmilitarização que está sendo feita de uma forma não expressa, ninguém assinou uma legislação fazendo isso, está acontecendo aos poucos, com a perda dos valores. Repito, as instituições, a base, o sustentáculo delas são os seus valores. Se não há demonstração de amor institucional, como é que uma instituição vai sobreviver? Se ela tem como base a hierarquia, a disciplina, e isso sofreu um embaralhamento que ninguém está entendendo mais nada, como é que ela vai sobreviver? Mudando a adesivação das viaturas? Mudando o uniforme? Acabando com as UPPs e criando uma outra coisa semelhante? Não vai sobreviver. Enquanto isso, Rock in Rio em andamento. Grande número de policiais militares envolvidos direta ou indiretamente no Rock in Rio. E as nossas ruas, que já são carentes de policiamento, ficam mais carentes ainda de policiamento. E a vida vai seguindo assim. Vai piorando, e como o ser humano tem uma capacidade enorme de se adaptar, inclusive diante das dificuldades, nós todos, e eu me incluo nisso, nós vamos nos adaptando a esse cada vez pior, até que um dia, grão para todos, pagamento da recomposição salarial.
Isso que o veterano narrou no vídeo é para envergonhar todo mundo, ativo, veterano, sequelado e pensionista. A coragem que ele teve de expor esse problema é para envergonhar todo mundo. Uma instituição militar não trata ninguém, nem ativo, nem veterano, nem sequelado, nem pensionista, dessa forma. Surgiu também um vídeo, que eu não vou repetir aqui, falando sobre a situação dos legionários romanos. Muitos devem ter assistido, né? O que acontecia com um legionário se ele se ferisse em serviço? O que acontecia com um legionário depois de 20, 25 anos trabalhando, arriscando a sua vida naquelas batalhas? Olha, eles eram melhor tratados do que hoje nós somos tratados aqui no estado do Rio de Janeiro. Juntos somos fortes desde 2007.